E já estamos de volta com o nosso programa de análises. Olha só, falando bem a verdade, quando o presidente Bolsonaro usou a cerimônia de 7 de setembro na esplanada dos ministérios em Brasília para fazer pronunciamento, lembra disso? O TSE e vários partidos de oposição alegaram que ele estava usando a máquina pública para fazer claramente campanha política. E ele não falou nada dos feitos do governo dele na época. E quando o Bolsonaro fazia as lives das redes sociais, diretamente do Palácio da Alvorada, também lembra disso? Que é a casa do presidente da República. O STF proibiu, dizendo que estava fazendo campanha política com a estrutura da União. Não podia. Pois na noite desta segunda-feira, o presidente Lula entrou em cadeia nacional de rádio e TV para falar dos feitos do governo dele e o que pretende fazer de agora em diante, sendo que ele mesmo já deixou claro que é hora de partir para cima em campanha eleitoral, visando aumentar a popularidade e, consequentemente, as remotas chances dele de reeleição. Lula falou do programa Pé de Meia e da farmácia popular, visando os jovens que ainda não têm uma opinião formada sobre o governo dele e que são doutrinados dentro das universidades e do ensino médio, mas que já podem votar, e os mais idosos, que já tiveram a cabeça feita pelo passado e que estão na fila de carência à espera por medicamentos do governo. Perfeito. Ambiente mais que perfeito para quem quer ganhar votos. E o que tem de errado com isso? Lula infringiu vários artigos de leis que regulam as práticas que ele fez uso no pronunciamento desta segunda-feira, tais como a lei do abuso do poder político e econômico para beneficiar um candidato. Ele está de olho na reeleição? Não está? Então vamos analisar. Lei Complementar número 64 de 90 é a lei das inelegibilidades, que usaram inclusive contra Bolsonaro. O artigo 1º, inciso 1, a linha D, determina que são inelegíveis por 8 anos aqueles que forem condenados por abuso de poder econômico ou político. O artigo 22 estabelece o procedimento para apuração do abuso de poder econômico, político e uso indevido dos meios de comunicação social. Foi o que Lula fez ontem. Código Eleitoral, Lei 4.737 de 65. O artigo 237 proíbe o uso indevido do poder econômico e dos meios de comunicação social para influenciar o eleitorado. Foi o que Lula fez nesta segunda-feira. Usou os meios de comunicação para falar do que ele fez e do que vai fazer, para influenciar o povo brasileiro, o eleitorado. Ou não foi isso? Também a lei número 9.504 de 1997, a lei das eleições. O artigo 73 trata de condutas vedadas a agentes públicos para evitar que o poder político seja utilizado para favorecer candidatos em período eleitoral ou pré-eleitoral. O artigo 74 proíbe o uso de recursos públicos para campanhas eleitorais de forma irregular. O que foi gasto para mostrar Lula falando o que disse é recurso público. Não foi pago do bolso dele. Se Lula quisesse revelar o que o governo está fazendo, existem várias outras formas sem mostrar a figura do presidente. Mas como o objetivo é elevar a popularidade do presidente para fazer efeito nas eleições do ano que vem, ele teve de aparecer e já começou errando. O deputado Gustavo Gaia, do PL de Goiás, disse que vai entrar com um pedido de investigação nos órgãos oficiais para apurar as irregularidades cometidas por Lula. Ele disse no X, abre aspas, entrarei com um pedido de investigação no TCU contra o Lula após ter claramente usado o dinheiro público para fazer propaganda do governo em rede nacional de rádio e TV. Fecha aspas. Uou! Se fosse com o ex-presidente Bolsonaro, ele não teria a menor chance. Seria pego pela lei da inelegibilidade, como foi.
Veja que ele foi condenado por falar no dia 7 de setembro e proibido de fazer as lives da casa dele, no Palácio da Alvorada. Agora, imagine se estivesse falando o que Lula falou ontem. Imagina se Bolsonaro estivesse mostrando, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco e enaltecendo as benesses do PIX em ano pré-eleitoral. Você não acha que ele teria os direitos cassados? Então, por que a lei não pode servir para Lula também? São essas coisas que deixam o brasileiro extremamente revoltado e que as autoridades fingem em não ver. Depois ficam por aí perguntando por que odeiam tanto o judiciário, onde e quando começou esse ódio todo, como foi perguntado pelo presidente do STF. A resposta vem dessas situações. A mesma prática serve para condenar um e deixar o outro livre para fazer o que bem entender, ou não é? Ou seja, a lei só serve às conveniências. Para quem achava que não ia dar em absolutamente nada as ações do governo americano contra o judiciário brasileiro, é melhor pensar de novo. Nós dissemos aqui o tempo todo que o procedimento, o comportamento dos magistrados da Suprema Corte deveria ser mudado e, consequentemente, ter evitado o que estava por vir. Mas como nós não somos conselheiros oficiais de ninguém, cada um fez e faz o que achar melhor. Pronto. Só que as consequências serão bem graves e estão em pleno vapor. Elon Musk quer saber agora, por exemplo, se o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tem algum patrimônio nos Estados Unidos. Ou seja, tudo indica que se ele tem, serão todos confiscados. Talvez por isso, já sabendo do que poderia acontecer, o ministro se apressou em transferir os recursos para outros bancos, como foi dito por várias empresas de comunicação na semana passada. Elon Musk chegou a perguntar aos internautas se alguém sabia sobre os bens do ministro. Em resposta, o jornalista brasileiro radicado nos Estados Unidos e que foi incluído naquela peça da PGR, Paulo Figueiredo, disse a Elon Musk o seguinte, abre aspas, ele não precisa ter propriedade nos Estados Unidos, uma vez que ele seja incluído na lista SND do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, todas as instituições financeiras imediatamente fecham a conta bancária dele, inclusive no Brasil, para que não sejam alvo de sanções secundárias. O presidente Trump pode fazer isso a qualquer momento, a seu critério, através da lei Magnitsky, fecha aspas. Elon Musk então reagiu à explicação de Paulo Figueiredo com um uau, interessante. Ou seja, os caras vão pegar. Eles estão trabalhando e trabalhando muito. Virou uma questão de honra agora, de meta das autoridades americanas. O interrompimento das atividades do ministro brasileiro. E elas, as autoridades americanas, não vão medir esforços para conseguir o que querem. Ainda mais agora que virou uma meta. Não vai ter como o ministro se dar bem nessa. Nem ele, nem os que estiverem de mãos dadas com ele, como no caso de alguns veículos de comunicação. Apenas como exemplo, e vale a pena a gente dizer aqui, que as autoridades judiciárias de Tampa, onde está correndo o processo contra o ministro, já requisitaram informações de vídeos da Globo News. Até o início desta tarde, fomos informados que a Globo já tinha enviado alguns dados requisitados. Segundo o advogado do caso, Martin DeLuca, o objetivo é mostrar aos juízes americanos como os magistrados brasileiros os veem nessa causa. A coisa está cheirando muito mal. Só lembrando que na semana passada, jornalistas e analistas da empresa diziam que a ação no Tribunal Federal de Tampa não tinha nenhum efeito jurídico contra o ministro Moraes e nem contra a empresa deles. Hoje,
já devem estar pensando bem diferente. Há várias formas das ações terem, sim, um efeito jurídico devastador, imenso. E é o que esse pessoal, infelizmente, está descobrindo agora. O resultado pode trazer um tremendo problema diplomático para o governo brasileiro também. Resta saber se as autoridades em questão estão prontas para arcar com todas as possíveis consequências. Será que vai ser bom para o Brasil? O país tem condições de se bancar apenas com o apoio dos chineses? E se vier pressão dos americanos em cima dos asiáticos também? O Brasil tem condições de andar sozinho? O problema é que essa gente sempre pensou que o Brasil vivesse uma realidade paralela e que essas coisas que dizemos sempre por aqui só aconteciam no campo imaginário das mentes criativas. Achava que tudo isso estava bem longe da realidade e agora essas autoridades e os asseclas estão surpresos com o que pode virar essa situação toda. O deputado norte-americano Rick McCormick é outro que está apertando o cerco. Ele solicitou ao presidente Donald Trump que adote imediatamente sanções econômicas contra Alexandre de Moraes. O republicano publicou o pedido no X nesta segunda-feira, dia 24, e ao invés de ficar quieto, escondido, calado, o magistrado brasileiro decide partir para o combate em campo aberto. Multou e cancelou o Rumble no Brasil sob o pretexto da plataforma americana se recusar a indicar um representante legal no país. Mas por que a Rumble se recusa a colocar um representante no país? Porque, segundo alega, os representantes indicados serão pressionados e possivelmente presos se não atenderem às ordens ilegais do ministro que ferem a Constituição brasileira. Isso foi o que disse o CEO do Rumble, Chris Pavlovski. Prova disso ele tem de montão. Ele e Elon Musk. Musk chegou a publicar alguns desses ofícios provenientes do gabinete do ministro. Se eles saíram mesmo do gabinete do ministro, é uma coisa. Se foi o ministro quem os assinou, é outra totalmente diferente. Mas daqui a pouco a gente vai dar continuidade a esse papo com o nosso analista Alfredo Bessoff. De volta com mais um segmento aqui no nosso programa de análises no Mundial Telenotícias. O bicho está pegando mesmo, é para valer. E é impressionante como essas novas autoridades americanas ainda encontram tempo para tratar das questões que envolvem o Brasil e o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. De acordo com dados recentes, nesta quarta-feira, o Congresso americano deverá aprovar já a suspensão de visto de autoridades que tenham sido hostis ao governo dos Estados Unidos e atuado na restrição dos direitos humanos de expressão e informação. Essa tem sido a bandeira do novo governo e as medidas que serão analisadas nesta quarta-feira poderão atingir em cheio o ministro Alexandre de Moraes. Conosco hoje, para analisarmos esta situação, está o professor Alfredo Bessoff. Alfredo, que bonita gravata é essa, hein? Seja muito bem-vindo. Para quem acreditava que não... É uma prévia, é um momento solene, é um momento de gala que nós estamos vivendo. Antes, em relação... né? Para quem acreditava que não ia dar em nada, agora está caindo do cavalo, né, Alfredo? Tá. Olha, deixa eu falar, só tem uma informação sobre as questões do Lula, tá, Paulo? O Lula já confirmou que ele fará prestação de contas a cada 15 dias na televisão do circuito oficial. Isso é uma excrescência. Bom, prepare suas colheres de pau, colheres de ferro, panelas porque serão, como dizem os espanhóis, cacerolaços. Serão panelaços de norte a sul. Então, essa questão do Alexandre de Moraes. Paulo e nossos queridíssimos netespectadores, há um clima de pânico. Eu não estou no Brasil, mas eu recebo notícias. Há um clima de pânico, Paulo, nas redações.
Nas redações da velha mídia é um Deus nos acuda. A esquerda continua dizendo que não vai funcionar nada, que não vai valer para nada. Pessoal, você ser proibido de entrar nos Estados Unidos, isso repercute no mundo todo. Isso tem um efeito cascata. Não quer dizer que outros países possam adotar semelhante atitude, mas revela claramente, Paulo, que o mundo todo, que já sabe que nós vivemos uma situação de uma coisa anômala, uma coisa que não é legal nas relações entre os poderes, aquilo que era suspeita, aquilo que era nossa teoria da conspiração, Paulo, eis que de repente se confirma na plenitude. Tudo começa e fica numa velocidade, Paulo, que é uma coisa que eu acho fascinante. As notícias estão vindo uma atrás do outro. Praticamente as pessoas têm que fazer um jornal 24 horas. Tal a rapidez. É jornalista em desespero, que nem consegue mais saltitar. Sabe, tem uma jornalista saltitante que ela hoje, quando ela passou o boletim dela, você via uma expressão de angústia, de pavor, porque também pode uma série de ações e de proibição por apologia ao Hamas e outras coisas, até mesmo jornalistas brasileiros e certas redes serem proibidos de entrar nos Estados Unidos. Então, Paulo, a coisa entrou num ritmo alucinante. O que vai acontecer? Olha, o que vai acontecer é uma situação de isolamento total do Brasil. O Brasil ficará totalmente isolado. É igual o que o Paulo Figueiredo colocou, não vai proibir apenas de operar financeiramente com o sistema bancário norte-americano. Vai ter impacto em todo o mundo. Imagina, Paulo, o isolamento dessas pessoas. Imagina a situação. Porque é assim, o ego dessas pessoas, Paulo, ela não é feita do poder que ela exerce no país onde ela está. O ego dessas pessoas é alimentado pelo que eles conseguem fazer fora do país, participar de seminários, cursos, ganhar títulos, fazer seminários, essas coisas. Imagina eles não podendo mais fazer isso. Então, nós estamos diante de uma situação, amanhã será julgado no comitê, depois vai para o plenário. Imagina o nível de desgaste. O que me preocupa, entre aspas, Paulo, é que me parece que o sistema continua pagando para ver. Eles não estão revelando preocupação ou temor. Olha, vou te contar, lá no Rio Grande do Sul tem uma música que diz assim: mas a vida em seu galope não dá alça e corcoveia, e ensina que andando a trote a rodada é menos feia. Quer dizer, quem vai devagarzinho no cavalo, quando cai, se machuca menos. Mas tem gente que está dando relho no cavalo para ver como será o tombo. O que acontece, Alfredo, que muita gente já analisou, aponta isso como uma estratégia. Primeiro, para passar a impressão que nada disso tem importância, que ninguém está assustado, né? Disso aí não é nada, que nem alguns analistas disseram, inclusive na Globo News, na semana passada, e nós falamos aqui no início, que não havia nenhum efeito jurídico importante, ou seja, não iria atingir, não teria, né, nenhuma causa contra, né, o judiciário brasileiro. Ou seja, seria uma coisa que iria ser votada lá, mas que do aspecto jurídico não traria nenhum resultado. E aí junta-se a tudo isso. Não vamos falar no assunto, porque se a gente não fala no assunto, dá a impressão de que a coisa não é importante. Não é? Ou seja, tudo isso é uma estratégia para minimizar a importância do fato. Só que não é nada disso. Tem sim um efeito extraordinário. Se essas pessoas falaram isso por pura ignorância, vão descobrir agora. É lamentável a gente estar comentando aqui porque nós não precisávamos estar vivendo uma situação como essa. Mas, infelizmente, estamos vivendo. E quando isso acontecer, exatamente no mesmo dia,
vai repercutir na Europa, principalmente nos países, agora na comunidade europeia, que agora tem a predominância da direita conservadora. Então, o que acontece? Por exemplo, um governo de Portugal pode repetir exatamente as mesmas coisas que o governo americano está fazendo. O governo da Alemanha, que vai assumir, também pode adotar a mesma coisa, mas o que preocupa bastante é justamente o governo português, porque nós temos ministros aqui da Suprema Corte que têm uma vida inteira em Portugal. Aquele papo de lead, de chamar ministro para dar palestras fora do país, no Reino Unido, isso tudo vai acabar. E o que você disse, que também nós comentamos aqui, por exemplo, a suspensão das atividades financeiras, né, ou seja, com essas instituições financeiras no mundo inteiro, também vai acabar. Existe a grande possibilidade de que as bandeiras americanas, ou seja, de cartões de crédito, também suspendam as atividades com essas pessoas que entrarem nessa lista SND. Então, quer dizer, a coisa é muito séria. É muito séria. E mais, se não der resultado do que estão esperando, a corda vai ser apertada cada vez mais. Cada vez mais, Alfredo. Então, o advogado das duas empresas, Rumble e da Truth Social, pediu as imagens dos comentários dos jornalistas da Globo News falando justamente isso, que não ia dar em nada para o judiciário brasileiro. Ou seja, os caras estão jogando lenha na fogueira mesmo, para mostrar para os juízes americanos como os magistrados brasileiros veem o caso. Aí é que está o grande erro dessa história toda. Como o Brasil não está acostumado a viver esse tipo de situação, os caras acabam metendo os pés pelas mãos. Deveriam estar agindo desse jeito. Deveriam estar subsidiando essas jornalistas que você mencionou aí com informações erradas, para que eles passem, ou que elas passem, a impressão de que está tudo lindo, maravilhoso, está tudo bem, ou eles deveriam sumir do mapa por um tempo. Não é? Eles não têm essa humildade, Paulo. Paulo, eles não têm essa humildade, eles primam pela soberba, têm uma empáfia, têm uma sabedoria suprema. Paulo, é muito interessante isso que você colocou. O jornalista, pessoal, ele não pode saber tudo, ele não tem o dever, ele não pode se arvorar no papel de sabedor de tudo. E o grande problema desses jornalistas, dessa velha mídia, Paulo, é acharem que podem falar sobre fraudemia, podem falar sobre acidente nuclear, qualquer coisa. Tem opinião formada sobre tudo. E esse é um vício de origem na formação dos próprios jornalistas e depois na deformação do caráter dos jornalistas dentro das empresas de comunicação, onde há um incentivo à arrogância, onde há um incentivo à empáfia, onde há um elogio à soberba. Eu tenho muito medo, Paulo, desse momento no qual a gente está vivendo, onde jornalistas passam a ser sentenciadores do que pode e do que não pode, do que é certo e do que é errado. Pessoal, não é esse o papel do jornalista. Nós somos formados numa escola onde cabe ao jornalista noticiar os fatos. A mídia brasileira, dessa velha mídia, nós fazemos jornalismo posicionado. Então, a velha mídia, ela quer noticiar o fato, ela quer acusar, ela quer fazer a defesa, ela quer julgar e quer executar a pena. Paulo, eles vão de ponta a ponta, parece muito uma situação similar que há em outros setores da sociedade brasileira. Mas se nós olharmos, os jornalistas levam as pessoas ao linchamento moral, levam as pessoas ao grande tribunal, ao grande púlpito, ao grande picadeiro, onde essas pessoas serão julgadas, condenadas e executadas. A mídia brasileira
Talvez, a exemplo, e eu acompanho isso em nível mundial, a mídia brasileira não é nem melhor nem pior do que a mídia no mundo. Ela é exatamente com o mesmo modo comportamental nos grandes veículos. E aí você tem uma desinformação como estratégia de manter o controle e a dominação. A mídia brasileira, ela vai levar um tombo tão grande, Paulo, mas um tombo tão grande que ela não vai conseguir se levantar. Falo para você com absoluta tristeza até. Mas essa velha mídia, Paulo, ela não se levanta. Quem vai construir espaços de comunicação serão essas plataformas. Podcast, noticiários, jornalismo posicionado e com sensatez. Esse é o futuro da comunicação. Essa comunicação que funciona como assessoria de imprensa, essa comunicação chapa branca oficial subsidiada abertamente, essa está com os dias contados. Ainda falta tirar um pouco de dentro de nós esse apego a certos padrões de comunicação, mas nós vamos conseguir. E é interessante que a coisa é escancarada, né, Alfredo? Os caras já não escondem mais. É como se estivessem desesperados, como fosse a última gota d'água, o último suspiro, ou é agora ou nunca mais. E os caras partem para cima no intuito de convencer os menos esclarecidos, achando que o povo é tolo, e a cada dia que passa, o povo vai vendo mais e compreendendo a real situação. E essa gente ainda quer trazer para os dias de hoje um modelo de governança e de pensamento que ficou lá atrás, no século passado, que funcionou naquela época, porque se acreditava numa coisa que ainda não havia sido testada: o marxismo, o leninismo, o trotskismo. Mas os caras tiveram a oportunidade de colocar em prática e não funcionou, não resolveu. Obviamente que o mundo inteiro agora já sabe disso, que é uma farsa, que é uma utopia, e pede uma coisa totalmente diferente, quer de volta o conservadorismo, quer de volta os velhos costumes que fez a humanidade crescer, avançar. E esses caras de hoje querem viver numa época comprovadamente fracassada, Alfredo. Eles continuam lutando. Até quando? Esse papo de aparecer na frente da televisão com essa história: olha, nós fizemos isso e vamos fazer isso e vamos fazer mais aquilo, infringindo claramente as leis que regulam esse setor, fazendo campanha política, isso é muito sério. Bolsonaro, por muito menos, ficou inelegível. E agora você está dizendo uma coisa dessa, que o Lula a cada 15 dias vai aparecer? Não vai. Não vai. Tem parlamentar se mobilizando justamente para impedir esse tipo de coisa, porque aí é um claro abuso do poder político e econômico. Veja o que fizeram com Pablo Marçal. O tornaram inelegível por 8 anos. Por que a lei funciona para um e não funciona para outro? E os caras ainda assim não percebem, Alfredo. Os caras não percebem. Eu acho que a turma entrou, como eu falei ontem no programa, num ponto sem volta. Point of no return. Que chique, hein? Você viu? Tem um filme bacana. Que chique, hein? Tem um filme bacana sobre isso. Ou seja, agora, point deixa eu falar, eu quero complementar uma outra coisa aqui, Paulo, que as pessoas... Isso é apenas a ponta do iceberg, porque vem mais. Eu gostaria de lembrar as pessoas que, da mesma forma como tem esse problema com o Rumble e com o X, a justiça americana fará o mesmo com a JBS. Prepare-se. Olha, as pessoas estão brincando
Eu não sei se já aconteceu com alguém dos nossos net espectadores se meter numa briga com alguém além da sua condição. Mas eu penso que essa turma no Brasil, essa turma do Brasil, essa turma do sistema no Brasil, Paulo, ela resolveu se meter com quem não sabe quem é. Ah, não, Elon Musk. A JBS pode sofrer sanções muito sérias nos Estados Unidos. E atingindo a JBS, olha, eu vou te contar, em Brasília causam um escarcéu, inclusive em alguns meios de comunicação fartamente financiados pela JBS. Então, não é apenas a questão contra o Alexandre de Moraes, estão vindo também ações em relação à JBS. Isso é muito importante. As pessoas precisam entender que o sistema, esse consórcio do poder, Paulo, andou se metendo com quem não é da turma deles. Sabe? Então, e eles estão se metendo com quem trabalha e domina a informação. O cara faz foguete da ré. Você se meteria a brigar com um cara que faz foguete da ré, Paulo? Espera aí, você não consegue nem ir nem no seu clube preferido para poder comer o seu prato preferido, e você acha que está em condições de fazer um confronto com quem faz foguete da ré? Espera, tem muita coisa estranha nisso. A questão de terem chegado num ponto sem retorno lembra uma piadinha que era atribuída ao Castelo Branco. E seu pai é dessa época e tudo. Sim. Dizem que o Castelo Branco, num certo discurso, chegou e disse assim: quando nós pegamos o governo, estávamos à beira do abismo. Agora conseguimos dar um passo adiante. Sabe? Os caras, Paulo, eles estão então, daqui um pouco eles estão dizendo, eles estão numa sinuca sem bico. Eles estão numa sinuca de bico sem saída nenhuma. Aí os caras chegam e dizem assim, não, mas espera aí, não tem problema. Nós vamos continuar avançando. Eu só posso ver como insanidade ou incapacidade. Eu prefiro acreditar nessa junção de insanidade e incapacidade de ler e reler a realidade. E é lamentável, né, o que nós estamos relatando aqui, mas temos que fazer isso. Nós não podemos ser como as empresas abertas, que recebem inclusive verba da SECOM, com aquelas propagandas do governo sobre os programas sociais do governo. Nós não podemos ficar sem tocar nesse assunto. É muito sério, Alfredo. É muito grave isso. O fato de você suspender um visto, até então, todo mundo tratava disso como uma brincadeira. Ficava todo mundo fazendo chacota lá pelos corredores do Supremo sem ter uma noção da gravidade do problema. Agora todo mundo começa a sentir. E sabe onde é que eles vão sentir mais ainda? Quando tentarem passar o cartão de crédito e baterem a mensagem. Transação recusada, cancelado, alguma coisa assim. Aí os caras vão sentir. Aí, vão sentir. Ninguém vai mais poder sair do Brasil, porque vai começar por um, mas vai atingir os outros, né? Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, isso vai gerar um tremendo problema diplomático entre Brasil e Estados Unidos. E aí o que o governo brasileiro vai fazer? Vai bater de frente? Vai tentar esticar a corda mais ainda? Quem é que tem mais a perder nessa disputa, Alfredo? Quem você acha que vai se dar bem nisso? Você acha que o governo brasileiro tem condições de vender o país para a China? Acabar com o agro para permitir que os chineses entrem no Brasil, tomem conta das terras produtivas e comecem a produzir alimentos para serem exportados para a China, para abastecer lá e o excedente ficar com o Brasil? Porque tem gente dizendo que isso vai acontecer. Então veja, você acredita que o Brasil tem condições de andar sozinho depois de uma briga como essa? Ou você acha que os Estados Unidos não terão como pressionar outros países a sancionar o Brasil? Ou você acha ainda, mais uma pergunta, que os Estados Unidos vão deixar a China tomar conta do Brasil? Não deixaram tomar conta do Panamá? Não deixaram tomar conta do Panamá. Vão deixar tomar conta do Brasil? É um negócio complicado, né, Alfredo?
Estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações. Eu acho que é muito simples. É? O Brasil vai ter que andar de muletas, porque é o seguinte, as pessoas não estão entendendo qual é a jogada do Trump. O Trump quer dividir o poder mundial em 3 polos: Estados Unidos, Rússia e China. Essa é a minha visão. E outra coisa, a China não vai conseguir bancar uma briga contra os Estados Unidos para ficar com o Brasil. A prioridade dos Estados Unidos da América Latina, meu amigo Paulo, é Argentina e Paraguai. O Brasil vai ser esguelado. O Brasil vai ser totalmente isolado. Com quem ele vai fazer negócio? Com a China? Espera aí. O Putin quer fazer negócios é com os Estados Unidos, já prometeu milhões e milhões de toneladas de alumínio. Ô Trump, toma aqui alumínio, o que mais você quer, certo? Então preste bem atenção, a leitura que o Brasil está fazendo é uma leitura totalmente equivocada, Paulo. É uma leitura leviana, na minha opinião. E perigosa. O Brasil não está vendo que os Estados Unidos, a Rússia e a China estão fazendo uma redivisão do mundo. E que lá na frente, quer queiram, quer não queiram, haverá uma aliança estratégica entre Estados Unidos e Rússia. A União Europeia, Paulo, está num Deus nos acuda. Está um pânico. A União Europeia não sabe o que fazer. Porque a União Europeia vai ficar na chapada, a União Europeia não consegue mais se sustentar a sua defesa e nem a sua sustentabilidade. Vai abandonar o Pacto Verde, uma série de coisas. Mas a situação da União Europeia ela é muito reveladora, porque todas as sanções feitas contra a Rússia deram no pé dos europeus. Os europeus estão pagando a conta da guerra da Ucrânia, da invasão da Ucrânia. Paulo, nós estamos chegando ao final.